E aí, pessoal? Será que quanto custa para trocar um pneu de um avião? A gente sabe aí a média de preço da troca do pneu de um carro que a gente usa aí no nosso dia a dia. Mas e do avião? Quanto custa, de quanto em quanto tempo? Será que pode recalchutar o pneu de avião? Será que é seguro esse negócio? Então é isso que eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo para vocês no canal Hangar Calef. Essa curiosidade aí que eu acho que bate na cabeça de algumas pessoas sobre como é que troca, como é que faz para fazer essa troca desses pneus, desses aviões que são 4 igual de um carro não, tá? Tem avião aí que tem 22 pneus para serem trocados e é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então já aproveita que eu sei que você vai gostar desse vídeo, já deixa aquele seu joinha, aquele seu like super bacana. Se não é inscrito aqui no Hangar Calef, então já se inscreva e lembre de marcar a sinetinha de notificação para você ficar sabendo de vídeos novos quando eles são postados aqui no Hangar Calef. Então bora lá, solta a vinheta! Bom, galera, o pneu de um avião é um item de segurança fundamental, igual para o carro, para ele se locomover, se movimentar nas pistas. Ele também é utilizado com essa função nas pistas dos aeroportos, né? Ele é um item de segurança muito importante, tá? E garante aí a segurança tanto de decolagens quanto de pousos dessas aeronaves. E são itens bastante caros e esses pneus são comprados em dólar, o que aumenta ainda mais o seu custo, né? Em algumas situações pode até haver recalchutagem, né? O pneu remold que a gente conhece aí no carro, né? Então os pneus eles são importantes para manter o avião andando em linha reta, conseguir fazer as curvas adequadamente, igual a gente tem no carro, né? E tem ali aqueles sulcos, aqueles vincos, igual tem no pneu de um carro, para poder fazer aquela drenagem de água quando o avião pousa numa pista molhada ou um período de chuva, igual acontece no carro também, para poder espalhar aquela água e não haver derrapagens desse avião igual ao do carro. Então, eu falo com vocês, né? A gente sabe mais ou menos aí, quem tem carro, quanto que custa trocar pneu de um carro. A gente tem aqui em casa um Corolla e um Polo. A gente sabe mais ou menos aí quanto que custa um pneu de um carro desse, que custa em torno de seus 400 até 800 reais, que a gente vê aí na internet, em alguns sites que vendem, ou até mesmo em lojas revendedoras de pneus. Mas será que quanto que vai custar para trocar um pneu de um avião? Então vamos entender como é que é o pneu do avião, tá? O pneu do avião ele tem dois tipos. Então ele pode ter aquele pneu com câmara de ar ou sem câmara de ar, né? Sem câmara de ar ele é um pouco mais resistente, um pouco mais rígido, ele tem aí uma certa durabilidade, igual a gente vê nesses pneus radiais de carro, né, que não tem câmara de ar mais, que a maioria dos carros hoje andam e rodam com pneus sem câmara de ar. Isso vai depender muito da operadora, né, da companhia aérea que vai operar aquele avião, em decidir se vai comprar pneu com câmara ou pneu sem câmara, né? Então ele tem lá aquela sua banda de rodagem, aquela parede, aquele ferro, né, que a gente chama de metal do pneu, justamente para poder garantir a durabilidade desse pneu, né? Então, mas o que vai influenciar na durabilidade de um pneu de avião? Pera lá que eu vou chegar ainda nas contas de quanto que custa o pneu, mas primeiro vamos entender a durabilidade, como é que é, o que influencia na vida útil de um pneu. Então vai depender da manutenção periódica que deve acontecer nas empresas aéreas, né? Então essa manutenção ela acontece a cada pouso que o avião faz, é tudo checado. A cada 48 horas, esses pneus são submetidos a uma avaliação mais detalhada para avaliar como é que está a condição daquele pneu, e isso influencia na qualidade e na durabilidade dele. Mas também depende de outros fatores que não são manutenção, que vai depender do emborrachamento da pista, quando aquela pista que vários aviões vão deixando borracha na pista, e a pista vai ficando mais emborrachada, e isso faz com que os pilotos precisam frear com mais força esse avião, e isso vai consumir mais a banda de rodagem dele, vai diminuir o tamanho dos sulcos, então a qualidade da pista também, uma pista mais áspera, uma pista mais lisa também vai influenciar nessa durabilidade desse pneu, e também o uso correto dos trens de pouso, né? Recentemente nós vimos aí, aconteceu no aeroporto de Guarulhos, um 747 da
Atlas Air, que fez um pouso mais duro, né, um pouso mais pesado, que romperam aí alguns pneus desse 747, né? Então a qualidade do pouso, o uso correto do trem de pouso também isso influencia. Então a gente às vezes vê aqueles aviões que ficam muito tempo só com o trem de pouso principal, que são aqueles que estão embaixo das asas, rodando por muito tempo antes de tocar o trem de pouso do nariz. Então isso também vai influenciar, que é em relação ao uso do trem de pouso. Então isso vai variar aí de acordo com a necessidade do piloto naquele momento, que ele percebe durante o seu pouso, durante a sua decolagem, a força de freio, que isso vai fazer uma diferença aí em termos de durabilidade, né? E o pneu ele tem que ser um pneu bem resistente, porque afinal de contas nós temos aí aviões que pesam toneladas, né? Então isso também a gente tem que pensar na resistência do pneu e a pressão que é colocada, tá? Então a pressão geralmente que a gente coloca nos carros da gente aí no pneu é de 30, 32 libras, né, de PSI, mas num avião essa pressão tem que ser maior, tá? Ela tem que ser aí, varia entre 200 e 220, tá, de pressão dentro do pneu. Isso vai ser uma constante para todos os pneus, independentes do tamanho, né? Então nós temos pneus bem grandes, como por exemplo do A380, que é um pneu gigantesco, que mede aí quase 1,5 m de diâmetro por 50 centímetros de largura. O pneu de um 747 que mede aí 1,20 m mais ou menos, né? Nós temos um A320, um 737 que são mais ou menos do mesmo tamanho aí, que tem em torno de 74 até 80 centímetros de diâmetro, e tem que ser calibrado ali para em torno de 200 e 220, por quê? Durante a decolagem e o pouso, esse pneu esquenta, né? Então ele precisa manter uma pressão, e se ele esquenta, ele dilata, né? Se ele dilata, diminui a pressão ali dentro. Então ele tem que manter uma pressão ali de 200 a 220, para justamente nesse momento de superaquecimento, principalmente durante o pouso, ele manter uma pressão adequada ali, porque o pneu esquenta bastante. Isso até inclusive é importante saber que o pneu de avião não é calibrado com ar comprimido, igual a gente coloca no posto de gasolina para calibrar o pneu do carro. Tem que ser com nitrogênio, porque o nitrogênio ele é um gás estável que não modifica a temperatura, e o ar comprimido com aquecimento ali pode fazer estourar o pneu e o avião perder ali um pneu desse. Mas, né, como se usa o gás nitrogênio, ele vai manter aí uma pressão adequada, né? Mas vamos lá din-din, né? Din-din e troca, tá? A troca de um pneu de um avião, gente, por incrível que pareça, se a gente comparar com o carro a gente troca um pneu a cada 40 mil a 60 mil quilômetros, a depender de como a gente dirige, a depender da marca do pneu também. Mas um avião troca pneus de 20 a 30 dias, né? Ele demora de 20 em 20 ou de 30 em 30 dias para se trocar um pneu, que custa aí uma bagatela de mais ou menos $2.500 cada um, tá? Que isso dá em torno aí de quase R$14 mil um pneu de avião. Então vocês veem aí que a operação de uma companhia aérea é bastante cara, né? Então é o combustível que é caro, é tudo feito em dólar. Agora a gente está descobrindo que o pneu do avião pode custar aí quase R$14 mil um único pneu. Então isso daí faz aumentar bastante o custo operacional de uma empresa aérea, né? Então acaba isso sendo levado para o preço das passagens, né? Então mas esses pneus, eles geralmente, esses 20, 30 dias, vão dar em torno de uma troca de um trem de pouso principal, de pneus de trem de pouso principal, mais ou menos a cada 200 pousos, e de um trem de pouso do nariz, né, aquele da frente, que ele é um pouco mais delicadinho, ele é um pouco menor, a cada 120 pousos a gente vai ver uma troca de um pneu desse, né? Então, para vocês terem uma ideia só de preço de pneus de um A380, que tem 22 pneus, sendo trocados aí a cada 20 ou 30 dias, vai custar mais ou menos $55 mil.
Traduzindo para real, isso vai dar mais de 300 mil reais a cada 30 dias, né? Um 747, por exemplo, custa aí uma troca de pneu, se for trocarem todos os seus 18 pneus que aquele bichão tem, igual o da Atlas, que teve que trocar aí numa situação de emergência. Se ele for trocar os seus 18 pneus de uma vez, isso vai custar aí mais de 250 mil reais, né? Agora, quando a gente fala de aviões menores, né, tipo A320, Boeing 737, o custo desses pneus aí, que são geralmente 6 pneus que esses aviões têm, né, vai custar em torno de uma bagatela a cada 30 dias de 84 mil reais, né? E um Boeing 777, que é hoje um dos mais tecnológicos, vai custar em torno aí de quase 200 mil reais, né? E isso daí tá tudo na conta da passagem aérea, e afinal de contas a empresa aérea também precisa tirar uma margem de lucro, apesar de ser muito pequeno, todo mundo achar que uma companhia aérea lucra milhões, a margem de lucro deles é muito pequena, né? E tem algumas curiosidades também, como eu já havia falado, ele não é calibrado com ar comprimido, ele é calibrado com nitrogênio, e nitrogênio também é caro, né? Porque o ar comprimido ele vai superaquecer e pode fazer explodir o pneu desse avião também, tá? E os pneus eles são avaliados a cada pouso, e a cada 48 horas ele sofre uma manutenção mais supervisionada, mais atenta para identificar fissuras, pequenas perfurações. E aí vem a pergunta também que eu fiquei muito curioso. Avião tem step? Não, gente, não tem step. Igual a gente tem no carro, nem que seja uma bicicletinha, não tem. Porque ele só vai precisar usar o pneu durante a sua decolagem ou durante o seu pouso, né? Lá em cima ele não vai precisar usar. E isso vai acontecer aonde? Se o pneu estourar, se o pneu furar, acontecer alguma coisa, vai acontecer na pista de rolagem lá do aeroporto. Então o que vai acontecer? Se for na decolagem, vai abortar a decolagem, vai voltar com o avião para manutenção, fazer a substituição desse pneu, porque afinal de contas as empresas aéreas mantêm centros de manutenção para justamente ter peça sobressalente para essas situações. E se for no pouso, o avião vai terminar a manobra de pouso dele, vai para o taxiamento, vai desembarcar os seus passageiros e vai para a manutenção fazer a troca de um pneu, que acontece igual a gente vê numa troca de pneu de carro. Vai botar um macaco hidráulico, vai subir, vai tirar aquele monte de parafuso, igual a gente vê num carro, só que com tudo numa proporção bem maior para poder fazer aquela substituição, né? E pneu recalchutado, será que pode recalchutar pneu? Pode recalchutar pneu, sim, tá, gente? Então, geralmente as empresas elas usam esse artifício de recalchutagem, né, o remold, o pneu remold, porque ele vai gerar um custo bem menor para a operação da empresa, e um pneu custa aí, o pneu recalchutado, né, com qualidade, custa mais ou menos 30% do valor de um pneu novo, né? Mas existe limite de recalchutagem para esses pneus, que garanto para vocês, tá, gente? É com total segurança que isso é feito, tá? Porque as empresas não querem se manchar, né, com acidentes provocados por coisa muito simples. Então, dentro da aviação, tudo é muito seguro. Então, pode sim fazer recalchutagem desses pneus. Então, geralmente, são 5 recalchutagens para os pneus dos trens de pouso principais, que são aqueles que estão embaixo das asas, e 11 vezes de recalchutagem no trem de pouso do nariz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa curiosidade, para saber aí que pode custar bem caro trocar o pneu de um avião. Então, se você curtiu, já deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no HKLF, se inscreva. Lembre de marcar aquela sinetinha de notificação para quando vídeos novos estiverem no ar, você ficar sabendo aí em primeira mão. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, @SandroKalef, que vocês vão ver também lá. Sempre eu posto alguma novidade dos vídeos que vão sair sempre nos domingos ao meio-dia. Então, ó, beijo no coração, abraço de urso e fui!